Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, então vamos lá, bora falar sobre ligações químicas. Na última aula, eu pedi para que vocês anotassem esse esquema aqui, esse resumo no caderno de vocês. Então hoje eu vou estar explicando esse assunto que dentro da área da química é um assunto de extrema importância. E é um assunto aí que você tem que dominar bem e compreender bem, tá certo? Então vamos lá. Na tabela periódica existem 118 elementos, certo? Sódio, potássio, magnésio, ferro, zinco, oxigênio, carbono, nitrogênio. Então aqui eu tenho alguns exemplos de alguns elementos que tem na tabela periódica, porém são 118. E o que é interessante é que cada um desses elementos químicos, como eu já falei, cada um deles eles têm propriedades químicas, né? Alguns são semelhantes e outros são totalmente diferentes, tá? Semelhante não é igual, né? Semelhante não quer dizer que é igual. É igual a Bíblia diz, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas não somos igual a Deus. Então, o que acontece? Esses elementos químicos, esses 118 elementos químicos, eles são classificados em metais alcalinos terrosos, metal de transição, ametais, hidrogênio, gases nobres, latanídeos e actinídeos, como eu já expliquei para vocês. E é de suma importância o aluno do ensino médio saber identificar quando o elemento químico é um metal alcalino, quando ele é um metal de transição, quando ele é um ametal. Se for fazer vestibular, o aluno tem que saber isso aí. Agora, então vamos lá. Então, o que é interessante? Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas que a tabela periódica é um exemplo claro da existência divina, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus. Para mim isso é uma idiotice. Porém, o que acontece? A tabela periódica, para quem estuda ela profundamente, você vai compreender que realmente teve uma mão superior, né? Ou seja, a pessoa criou esses elementos justamente para formar as substâncias que são tão importantes para o nosso corpo e para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, no mar nós temos o cloreto de sódio, o cloreto de magnésio, cloreto de potássio, sulfato de magnésio, sulfato de cálcio, uma infinidade de substâncias na água do mar, certo? Mas se você prestar bem atenção, essas substâncias é a união de dois elementos químicos diferentes. Ó. Por exemplo, o sódio, que é um metal, ele se une com o cloro, que é um ametal, certo? O magnésio, que é um metal, ele se une com o enxofre, que é um ametal, e com o oxigênio, formando uma substância química chamada de sulfato de magnésio. Uma substância que a gente usa aí para aumentar o sistema imunológico, tá? Então, o que acontece? A tabela periódica, quando Deus criou esses elementos da tabela periódica, ele criou esses elementos químicos justamente para que eles se combinassem entre si e formassem as substâncias que são essenciais para a manutenção da vida no planeta, tá certo? Então, por exemplo, no ar nós temos o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, a água, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono. É um outro exemplo de substâncias que estão na fase gasosa. Aqui nós temos substâncias na fase líquida ou sólida e aqui na fase gasosa. Mas veja que o princípio é o mesmo. É uma substância simples, porque é formada pelo mesmo elemento. É uma substância composta, porque é formada por elementos químicos diferentes. Ou seja, o carbono e o oxigênio se ligaram formando o gás carbônico. Isso aqui é veneno para nós em uma certa quantidade. E aí, quando eu analiso a água, eu tenho um H2O. Ou seja, o oxigênio se ligou quimicamente com dois átomos de hidrogênio. Então, é essas ligações que a gente tem que compreender bem e aprender a fazer, que é o que não está aprendendo a fazer. Tá certo? Então, por exemplo, mas aí Deus, na sua infinito conhecimento, ele criou uma classe de elementos químicos chamada de gases nobres. Esses gases nobres, que são os elementos químicos da família 8A, eles são os únicos que são encontrados estáveis e isolados na natureza. Como assim? O sódio, eu não encontro ele isolado, separado. Eu encontro ele unido com o cloro, certo? O magnésio, eu encontro ele unido com o oxigênio, com o cloro. Ou seja, eu não encontro eles isolados. Se eu quiser só o sódio, eu tenho que separar. Diferentemente do gás nobre, o gás nobres,
eu encontro eles isolados. São gases que a gente encontra eles sozinho, isolados na natureza. Por quê? Porque eles não têm a necessidade de se ligar com nenhum outro elemento químico da tabela periódica para formar uma substância. Por isso que o nome deles são gases nobres. E eles são estáveis porque eles já têm 2 elétrons na última camada ou 8 elétrons na última camada. Tá certo? Que é o que determina se eles são estáveis ou não. A gente vai estar explicando isso já já. Então, por exemplo, quem são os gases nobres? O hélio, que é um gás que tem 2 elétrons na camada K, por isso que ele é estável. Já o neônio, 8 elétrons. Argônio, 8 elétrons. Criptônio, 8 elétrons. Randônio, 8 elétrons. Xenon, 8 elétrons. E cada um desses gases, embora eles não reajam com outros elementos químicos para formar substância química, eles têm aplicabilidade. Por exemplo, xenon, a gente usa em lâmpadas. Neon também a gente usa em lâmpadas. Argônio também. O hélio é um gás que ele é proveniente da reação de fusão do Sol com o hidrogênio. Ou seja, tem a sua aplicabilidade. Mas eles são encontrados isolados e estáveis, diferentemente dos outros elementos químicos que têm que se unir para encontrar estabilidade. Então, sabendo disso, o ser humano, né, que é estudioso, né, tem inteligência, criou a regra do octeto. Quem criou a regra do octeto, simultaneamente, foi o professor Courcell e o professor Lewis, né, doutores em química, e ganharam o prêmio Nobel. Então, a regra do octeto diz o seguinte: um átomo estará estável, ele vai ficar estável, quando sua última camada possuir 8 elétrons ou 2, se for a camada K, que é o caso aqui do hélio. O hélio só tem 2 elétrons na última camada, então ele é um gás nobre. Já os demais, eles têm 8 elétrons na última camada. Então, quando um átomo atende essa configuração de ter 8 elétrons na última camada, ou 2, se ele tiver somente a camada K, ele atende a regra do octeto, ele é estável, ele não vai se ligar a nenhum outro elemento químico. Então, os átomos não estáveis se unem uns aos outros a fim de adquirir essa estabilidade. Então, o magnésio não é estável, o cloro também não. Então, eles se juntam para adquirir estabilidade e formam, assim, uma substância química. Por exemplo, o cloreto de sódio a gente usa na alimentação e no nosso corpo também para regular a pressão. Se tiver de mais, a pressão aumenta. Se tiver de menos, a pressão diminui e assim por diante. Então, eu quero que vocês compreendam bem essa regra do octeto, certo? Que elementos químicos, os átomos que não têm esse número de 8 elétrons na última camada, eles têm que se ligarem a outros elementos químicos instáveis para formar as substâncias químicas. Então, o que acontece? Quando eu falo de ligação química, existe 3 tipos de ligação química: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Na aula de hoje a gente vai estar aprendendo a ligação iônica, tá ok? Então vamos lá. Então o que acontece? Observe o seguinte: os átomos, isso aqui é regra de ouro, os átomos com 1 elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons na última camada, ou seja, da família 1A, 2A ou 3A, eles sempre perdem esses elétrons para se estabilizar, ok? Por exemplo, eu fiz a distribuição do sódio. O sódio tem 11 elétrons porque ele tem 11 prótons. Então, quando a gente faz a configuração eletrônica dele, que eu já ensinei isso aqui, a gente percebe que a primeira camada 1s2, a segunda camada 2s2, a terceira 2p6 e a última ele tem 3s1. Então, se eu colocar aqui o orbital dele, o orbital S, que só é um orbital, ele tem 1 elétron aqui dentro. Quando eu boto aqui o S2, está aqui o orbital S2, com 2 elétrons, e o orbital P6, que tem 3 elétrons. Aliás, 3 orbitais. E tem 6 elétrons dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu percebo que a camada L ela está estável, com 8 elétrons. 6 mais 2 tem 8. Então, se o sódio perder esse elétron aqui, perder esse orbital bem aqui, esse elétron, ele vai ter estabilidade, porque ele vai ficar com 8 elétrons na camada anterior. Quando ele perder esse elétron, ele vai deixar de ser um átomo e vai passar a ser chamado de íon. Íon cátion. Cátion por quê? Porque ele perdeu 1 elétron. Então a gente coloca bem aqui, mais 1. Ele perdeu 1 elétron. Significa dizer que ele tem mais prótons no núcleo,
Ou seja, significa dizer que ele tem, no núcleo, ele tem 11 prótons. Mas como ele perdeu um elétron, significa dizer que na eletrosfera ele só tem 10 elétrons. Ou seja, ele tem mais próton do que elétron. Tá? E aí ele perdeu um elétron e fica com carga mais um. Ele fica com um próton a mais. Tá certinho? Então ele perde esse elétron para adquirir estabilidade. Quando eu analiso o cloro, por exemplo, o cloro, olha só. O cloro. Quando os átomos têm 4, 5, 6 ou 7 elétrons, eles sempre ganham. Então, o cloro tem 17, certo? Elétrons. Se eu fizer a distribuição, eu vou perceber que na última camada dele, ele tem 7 elétrons. Então, é mais fácil ele ganhar 1 e ficar com 8 do que ele perder os 7. E a natureza é inteligente. Deus, quando criou isso aqui, ele já sabia. Ó. O orbital S tem 2, né? Está aqui, ó, 2 elétrons. O orbital P tem 5. Então, perceba que tem uma vagazinha bem aqui, ó. E quem vai ocupar essa vaga bem aqui é justamente o elétron que vai ser fornecido pelo sódio. Quando ele receber esse elétron bem aqui, aí ele vai ter a configuração de um gás nobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai ficar com 8 elétrons. Aí ele vai deixar de ser um átomo de cloro e vai passar a ser chamado de íon ânion, porque ele vai ter um elétron em excesso. Antes ele tinha 17, ele tem 17 prótons, e ele tinha 17 elétrons. Mas como ele recebeu um elétron bem aqui, ele passa a ter 18. Ele está com um excesso de elétrons, ele tem um elétron a mais. Por isso que ele fica com carga menos 1. Tá certo? Então, quando isso aqui acontece, quando átomos instáveis se juntam para adquirir estabilidade, um deles perde, quando perde vira cátion, e um deles ganha, quando ganham vira ânion, íon ânion. E assim eles formam uma substância chamada de cloreto de sódio. Tá certo? Então, na próxima vinheta eu vou mostrar para você agora como é que acontece essas ligações através da regra de Lewis. Tá certo?